O Vasco corria o risco de voltar ao Z4 nesta quarta, mas a derrota do Bahia para o São Paulo na Arena Fonte Nova, com direito a gol nos acréscimos, tratou de deixar as coisas como estão. Para completar, o Fluminense também venceu na Vila Belmiro e não deixou o Santos se distanciar. Ainda assim, a situação é complicada. O Vasco enfrenta o Grêmio, quinto colocado, em Porto Alegre no próximo domingo, às 18h30, e encerra sua participação no campeonato contra o Bragantino na quarta-feira da semana que vem, em São Januário. A equipe precisa pontuar nesses dois últimos jogos. O Bahia enfrenta o América Mineiro em Belo Horizonte no próximo domingo e o Atlético Mineiro, em casa, na quarta-feira. Já o Santos visita o Atlético na próxima rodada e encerra o Brasileirão contra o Fortaleza, em casa. O Cruzeiro também tem risco de rebaixamento, mas as chances são menores porque o time tem um jogo a menos. Ainda vai a campo nesta rodada para enfrentar o Atlético, no Mineirão. Em seguida, encara o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Para facilitar as contas do torcedor vascaíno, o G simulou as possibilidades de cenário e pontuou o que o Vasco precisa fazer em cada um deles. Vencer os dois últimos jogos seria o ideal, mas a equipe pode escapar do rebaixamento até com 2 derrotas. Veja todos os cenários possíveis. Primeiro cenário: 2 vitórias. O Vasco chegaria aos 48 pontos e escaparia do rebaixamento sem depender de outros resultados. Segundo cenário: 1 vitória e 1 empate. Com 46 pontos, o Vasco precisaria torcer para que o Bahia não vencesse os 2 últimos jogos, ou para que o Santos não fizesse mais de 3 pontos, ou para que o Cruzeiro não vencesse nenhum dos jogos restantes. Terceiro cenário: 1 vitória e 1 derrota. O Vasco alcançaria os 45 pontos. Nesse caso, o Bahia teria que perder um dos 2 jogos restantes, ou o Santos não vencer nas 2 últimas rodadas, ou o Cruzeiro perder os 3 jogos restantes. Quarto cenário: 2 empates. Com 44 pontos, o Vasco continua na Série A se o Bahia não vencer nos 2 últimos jogos, ou se o Santos somar no máximo 1 ponto, ou se o Cruzeiro perder os 3 jogos de uma forma que a vantagem de 13 gols no saldo desapareça. Quinto cenário: 1 empate e 1 derrota. O Vasco terminaria com 43 pontos. Nesse caso, o Bahia pode somar no máximo 1 ponto, ou o Santos perder os 2 últimos jogos. Sexto cenário: 2 derrotas. Com 42 pontos, o Vasco só se salva se o Bahia também for derrotado nas 2 últimas rodadas.